Esta é a segunda videoaula da segunda semana do nosso curso e como eu já tinha antecipado na videoaula passada, nós vamos continuar tratando dos gêneros literários na antiguidade, mas agora a partir de algumas leituras posteriores às leituras do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Como de costume, eu vou começar com uma citação, essa do Lukács, e a citação é a seguinte: o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de um modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda tem por intenção a solidariedade. O que o Lukács está fazendo nessa citação? Ele está associando um gênero antigo, a epopeia, a um gênero moderno, que é o romance. Nós vamos ver isso com calma quando a gente for falar sobre romance. Então, nas próximas 3 semanas, nós vamos nos aprofundar nos gêneros, vamos falar sobre romance, vamos falar sobre conto, vamos falar sobre poesia, e eu vou trazer de novo o Lukács, porque não é a única leitura possível da criação do romance, mas o que ele está dizendo aqui é que o romance nasce na epopeia. Na epopeia, o mundo externo fazia sentido e, portanto, as relações dentro da epopeia todas fazem sentido. No caso do romance, é o que ele está dizendo, a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, embora ainda haja solidariedade, mas o romance seria uma espécie de epopeia para um mundo cuja imanência está perdida, né? Para um mundo que não faz tanto sentido quanto fazia, ou as relações que eram estabelecidas entre a epopeia e o mundo grego não são as mesmas que se estabelecem entre o romance e o mundo burguês. Como a gente está vendo, não só os modelos antigos de classificação literária vão ser comentados, mas também filósofos contemporâneos, modernos e contemporâneos, vão fazer associações entre gêneros modernos e gêneros antigos, de modo a entender como foi esse desenvolvimento dos gêneros literários ao longo do tempo. A primeira figura que eu vou trazer, que tem uma leitura muito interessante sobre o Aristóteles, é o Hegel, que é um filósofo alemão do final do século XVIII. Para o Hegel, ele não trata os 3 gêneros estanques, né? Épico, lírico, dramático. Ele trata assim: o gênero dramático seria a reunião entre a objetividade épica e a subjetividade lírica. Ou seja, ele não entende os 3 gêneros como separados, mas ele entende o gênero dramático como uma síntese do gênero épico e do gênero lírico. Como se fosse uma equação, assim, dramático é igual a épico mais lírico. Ou seja, o dramático tem a subjetividade do gênero lírico e a objetividade do gênero épico. Ao considerar o dramático dessa forma, para o Hegel, a objetividade social que era possível no dramático, ela ia se construindo a partir das vontades particulares, né? Ou seja, eu teria também um vislumbre da objetividade social dentro daquele gênero a partir das vontades particulares que estavam sendo expressas ali. Vejam que não é exatamente a mesma formulação do Aristóteles, né? Ou seja, ele não está olhando os 3 gêneros em separado, ele está olhando para um gênero como síntese, como combinação, como fusão dos outros 2 gêneros e a partir disso refletindo sobre essas características, né? Outra leitura que nos interessa muito são as leituras do Goethe e do Schiller, que são também escritores, pensadores alemães do final do século XVIII, né? Eles fazem uma reflexão que para nós vai servir, salvo engano, até o restante do nosso curso. Nas próximas 6 semanas nós continuaremos de alguma forma lidando com essa observação. E aqui eu fiz questão de colocar entre aspas, qual é a observação do Goethe e do Schiller? As formas dos gêneros não são arbitrárias. Elas emanam, ao contrário, em cada caso, da determinação concreta do respectivo estado social e histórico. O que o Goethe e o Schiller estão falando? Um gênero, ele não nasce arbitrariamente e nem nasce da vontade do seu criador. A forma com que um gênero se dá tem a ver com a sociedade em que esse gênero nasce. Ou seja, se um gênero nasceu em tal lugar, nesse tempo, ele vai ter essa forma. Essa forma, em grande medida, é determinada pela sociedade em que esse gênero nasce. Então, quando a gente pensa o gênero dramático, ou o gênero épico, ou o gênero lírico, tal como visto pelo Aristóteles, tinha a ver com a maneira como esses gêneros se comportam
dentro daquela sociedade em que Aristóteles vivia e via os gêneros literários aparecendo. Se eu estou conseguindo me explicar, até coloquei o memezinho da Nazaré aqui, porque é uma frase intrincada. Se eu estou conseguindo me explicar, a questão é a seguinte: o que nós chamamos de gênero dramático expressa aspectos importantes da sociedade em que esse gênero se desenvolveu, ou seja, a Grécia Antiga. Isso é, quando Aristóteles estava olhando lá e dizendo o gênero dramático é assim, 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 o que eu estou dizendo é, ele era assim, 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 porque a sociedade era daquele jeito, né? Ou seja, as formas nascem como expressão de aspectos do mundo em que elas foram criadas, né? A partir da descrição do Aristóteles do que seja um drama, ou do que seja uma epopeia, ou do que seja uma ode, etc, etc, ele estabelece um paradigma para essa forma. Ou seja, se eu digo um drama é assim, um drama é assado, um drama é assim, um drama é assado, a partir disso, outros dramas serão medidos pelo paradigma estipulado pelo Aristóteles. A nossa questão aqui, e é por isso que o memezinho da Nazaré está aqui, que evidentemente o mundo se transforma mais rápido do que os gêneros literários. Lembra que eu fiz aquela conversa lá na primeira semana em que eu falei, olha, existe sempre uma espécie de delay entre a crítica literária e a teoria literária, né? Ou seja, o teórico, nesse caso, proto-teórico, né, porque nem existia o campo de teoria literária, mas o Aristóteles olha para os dramas e estabelece um paradigma do que seja o drama. O drama é assim, 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 assado. Mas os dramas nascem da sociedade, e a sociedade segue se transformando. Logo, o paradigma que o Aristóteles estabeleceu não servirá para tratar os dramas que forem criados fora da sociedade em que ele está. Sempre há uma espécie de tensão entre o paradigma crítico e a produção dos gêneros, porque os gêneros nascem das sociedades de que eles derivam, tá? Na sociedade em que eles foram criados. Bom, por conta disso, em vez de se espantar com a longevidade das formulações do Aristóteles, né? Ou seja, em vez de a gente se espantar com o fim dos gêneros literários antigos, com a maneira como nós concebemos o gênero literário antigo, a gente devia se espantar com a longevidade da formulação aristotélica, né? Não sei se vocês conhecem um podcast que se chama Agora, Agora e Mais Agora, e ele é um podcast português muito interessante, recomendo vivamente, e ele começa acompanhando um intelectual árabe, que é o Al-Farabi, né, de onde veio a palavra alfarrábio. O Al-Farabi, que era um grande leitor do Aristóteles, justamente trilhando um caminho de conhecimento para entender mais e para acumular a respeito dos teóricos que ele analisava. Ou seja, quando a gente pensa no que nós chamamos de Idade Média, os gêneros literários do Aristóteles ainda estavam valendo. E isso que é espantoso, porque é um gênero, que é uma formulação, um paradigma, que resiste às transformações do gênero. Ou seja, ele estabeleceu um paradigma para os gêneros antigos, e mesmo com as transformações sociais e com as mudanças dos gêneros, esses paradigmas continuaram a valer, né? O que é realmente espantoso e impressionante. Na aula anterior, eu fiz um determinado comentário bem no desfecho da aula, que era dizendo assim, a epopeia então deixou de ser poética e passou a ser prosaica, e nós tivemos o romance e nós tivemos o conto. E o teatro também deixou de ser feito em linguagem poética, e a linguagem poética ficou só para poesia. À luz do que nós vimos nessa semana, esses meus próprios comentários da aula anterior, eles parecem um pouco superficiais. Por quê? Porque se o Goethe e o Schiller estão corretos, a nossa pergunta, o nosso raciocínio como teórico, precisa ser ainda mais radical, né? Por exemplo, qual é a influência das grandes navegações e da prensa na literatura? Como que a ascensão da burguesia e o decréscimo do poder aristocrático, eles acabam influenciando a literatura? São essas as perguntas do teórico, né? Ou seja, vou dar um exemplo recente, né? Como que a internet e os smartphones modificaram a literatura? Porque se os gêneros nascem das transformações sociais profundas causam profundas modificações nos gêneros literários. Por fim, se o papo tá bom, por fim eu tenho mais um comentário, antes de a gente analisar uns textos na videoaula seguinte, é abordar algumas leituras que são muito interessantes
do Anatol Rosenfeld nesse chamado teatro épico, num texto chamado A Teoria dos Gêneros. O Rosenfeld vai ler no detalhe as formulações do Platão e do Aristóteles e vai fazer algumas observações que nos interessam muito. A primeira delas é a caracterização do gênero lírico e caracterização do gênero épico. O Rosenfeld diz que o gênero lírico é o mais subjetivo dos gêneros, em que as emoções e as disposições psíquicas estão mais profundamente expressas. E também, por isso, as experiências e visões de mundo são vividas com a maior intensidade, elas são expressas, ou elas parecem ter sido vividas na maior intensidade. Essa intensidade expressa na linguagem do gênero lírico, ela acaba fazendo com que nós vejamos mais profundamente as disposições desse eu, e menos profundamente as disposições do mundo. Em contrapartida, o gênero épico é o mais amplo, o mais comunicativo, o mais historiográfico, e, nesse caso, o mundo se emancipa a subjetividade do eu do gênero lírico e nós passamos a enxergar tanto o mundo quanto o eu, ou até mais o mundo do que o eu. Essa formulação já nos ajudaria muito, mas eu vou trazer uma outra formulação que é ainda mais preciosa. O Anatol Rosenfeld, ele distingue o uso substantivo dos gêneros literários de um uso adjetivo. Isso é, eu poderia tanto falar um texto lírico, um texto dramático e um texto épico, ou falar o épico, o lírico e o dramático. Quando eu falo o épico, o lírico e o dramático, eu estou falando dos paradigmas formulados pelo Platão e reformulados pelo Aristóteles. Ou seja, eu estou falando de um texto que responde pelas características que aqueles pensadores indicaram. Nesse caso, o uso é substantivo, o épico, o lírico e o dramático. Mas eu também posso falar de um uso adjetivo, segundo Rosenfeld. Eu posso falar assim, é um texto de características épicas e dramáticas. É um texto de características líricas e épicas. No caso do uso adjetivo, eu não estou falando que um texto é a materialização daquele paradigma. Eu estou só indicando que há características épicas, líricas e dramáticas presentes naquele texto. Ou seja, ele está distinguindo um uso adjetivo e um uso substantivo das formulações aristotélicas. Vamos dar uma olhadinha no que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos a leitura do Hegel, das categorias aristotélicas, vimos os estudos do Goethe e do Schiller, que vão nos influenciar muito até o restante do curso. Acho eu que a gente desenvolveu uma reflexão mais refinada para pensar as relações entre gêneros literários e sociedade, que é tarefa do teórico da literatura também, e conhecemos as reflexões do Rosenfeld sobre os gêneros, né? Ou seja, a ideia de fazer tudo isso, claro, e está na primeira conclusão, é a gente pensar sobre a dificuldade do teórico da literatura hoje para tratar dos gêneros literários de hoje em razão da velocidade de transformação dos nossos tempos, né? Ou seja, lembra daquelas perguntas lá da aula 1, né? O que é literatura, o que não é literatura? Hoje é muito difícil de responder, porque as transformações sociais, de formato, tecnológicas, etc., elas produzem novas manifestações que têm características afins com o que nós definimos como literário. Então, isso torna o jogo muito mais tensivo, né? Ou seja, alguém dizendo um texto no TikTok é literatura ou não é? Alguém narrando um conto no TikTok é literatura ou não é? Um story, eu posso tratar o story como forma literária? Estou sendo um pouco subversivo. Eu posso tratar o story como forma literária? Essa pergunta que parece completamente descabida, ela tem cabimento para as nossas reflexões aqui e para o que seja gênero literário contemporâneo. E é claro, o dinamismo entre gênero e sociedade, ele também explica por que a gente está sempre perguntando o que é literatura e o que não é literatura, e também responde pela tendência conservadora que nós temos. Isto é, quando alguém diz assim, um story é um gênero literário, a gente fala, não, um story não. Calma lá, não venha com esse story para dentro do meu campo de teoria literária. E essa tendência conservadora tem a ver com a gente estar o tempo inteiro obrigado a lidar com a tradição da literatura e com as transformações do mundo contemporâneo. Muito obrigado pela atenção.
Reveja as aulas quantas vezes forem necessárias, acesse os monitores ou o professor, estamos sempre à disposição e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.